Muito bem, pessoal. Nessa aula aqui veremos quais foram os três Reiches alemães. É muito interessante esse tema, poucas pessoas sabem quais foram os três Reiches. O mais conhecido é o terceiro, né? Muito por conta de séries, por conta de filmes, né? Ligados à Segunda Guerra Mundial, que foi uma das guerras mais devastadoras do mundo. A guerra mais devastadora do mundo, aliás. Né? Matou cerca de 50 milhões a 70 milhões de pessoas. Foi um conflito muito agressivo, é um conflito até hoje muito estudado, muito visto pelas mais diversas academias militares e pelos mais diversos historiadores, né? Até hoje se encontra muita militaria, muitos objetos em campos de batalha. Então, assim, é realmente muito conhecido o Terceiro Reich, tá certo? Então, vamos a eles. Qual foi o primeiro Reich, Carlos? Antes de tudo, deixa eu falar, o que significa Reich? Reich significa império. Então, Deutsches Reich é Império Alemão. Grossdeutschland Reich, como os alemães, os nazistas gostavam de falar, o Grande Império Alemão. Isso é mais usado na Terceira Reich, tá certo? No Terceiro Reich. Muito interessante, Carlos. E qual que foi o primeiro Reich, então? O primeiro Reich, ele foi o Império Sacro Romano Germânico, tá certo? Ele durou praticamente 3 períodos históricos, 3 fases históricas. A Idade Moderna, antes da Idade Moderna, a Idade Média, Moderna, e entrou na Idade Contemporânea. Por quê? Porque ele se estendeu de 800 a 1806. Em 800, então, Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III, e passado mais de 3 séculos do fim do Império Romano, foi criado esse novo império. Então, o Império Romano sucumbiu em 476 d.C., e o Papa Leão III promoveu a imperador Carlos Magno, isso no ano de 800 depois de Cristo. Muito interessante, né? E perdurou até 1806, quando Napoleão, né, conquistou aquela área toda e fez a Confederação do Reno, promoveu a Confederação do Reno e extinguiu praticamente aquele império, pôs fim ao primeiro Reich. Então, muito interessante, né? Napoleão, que foi outro grande conquistador que iremos estudar aqui. Napoleão realmente ele teve uma vida muito difícil, superou muitos desafios e com certeza foi um dos maiores estrategistas do mundo. Muito interessante, né? Mas veremos mais sobre ele em outros vídeos. Bacana, Carlos. Qual que foi o segundo Reich? O segundo Reich ele foi a unificação alemã em 1871 e perdurou até 1918 com a abdicação do Guilherme II. Por quê? Porque naquela época a Alemanha estava passando por muitas crises devido à Primeira Guerra Mundial. Então ele abdicou, a Alemanha se rendeu incondicionalmente e teve um triste fim e foi um prólogo para a Segunda Guerra depois desse período, porque o Tratado de Versalhes realmente massacrou a Alemanha. Isso veremos também aqui no canal. É muito interessante a história, pessoal. E aí, Carlos, qual que vai ser o Terceiro Reich, então? O Terceiro Reich ele se dará com a vinda do Partido Nazista ao poder na Alemanha. Então, em 1933, eles têm uma eleição considerável, depois eles tomam o poder na Alemanha, se tornando aquele partido autoritário, unipartidarismo, enfim. E eles tomam o poder lá. E o Hitler declara, então, o Terceiro Reich alemão, a vinda de um Reich que duraria 1000 anos, supostamente, na cabeça doente dele, enfim. Duraria 1000 anos esse Reich. Beleza, durou 12, tá, pessoal? Durou 12. Graças a Deus que durou pouco, né? Porque realmente fez muito mal a muitas pessoas em tão pouco tempo. Matou entre 50 e 70 milhões de pessoas na Segunda Guerra, pessoal. Então é aquilo, né? Tinha um ar de revanchismo, tinha uma separação muito grande entre os europeus, é algo bem diferente de hoje, né? Mas enfim, voltando. Em 1945, então, foi o fim incondicional da Alemanha de novo, né, pela segunda vez, aos aliados, porque eles perderam a guerra, tá certo? Então, de 33 até 45 foi o tempo que perdurou o Terceiro Reich alemão, tá certo, pessoal? Que perdurou, né, que quem vigorou lá foi o Partido Nazista e suas maneiras autoritárias, fascistas de lidarem com tudo. Tá certo, pessoal? É isso, eu espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido sobre os 3 Reiches alemães. Se eu pude contribuir com algo, por favor, contribua você, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, tá certo, pessoal? Eu agradeço muito. Esse canal tem menos de um mês e dá para crescer bastante. Vai crescer bastante, porque eu vou continuar investindo meu tempo aqui, tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que tenham gostado, até o próximo vídeo.